E aí, quando vem a operação, né, que prende Ítalo, na verdade, ela veio a conta-gotas, né, você consegue perceber que houve uma denúncia, houve outra denúncia, né, e aí vem o Felca. Quando o Felca eclode com essa denúncia, que chama a atenção de todo o Brasil, eu disse, agora eu acho que ele entra num vértice totalmente diferente daquilo que ele vinha enfrentando antes. Tá? Então, eu fiquei atento a esse caso, não apenas por isso, não apenas por ser uma figura que nós conhecemos aqui no estado da Paraíba, não apenas porque ele morava ali no condomínio Alphaville e tinha recebido multas, não apenas por isso, mas porque me chama a atenção todas as vezes que nós temos operações que têm uma superexposição na mídia. É o que a gente chama de operações midiáticas. Essas operações midiáticas, na grande maioria das vezes, ela expõe um lado excessivo da ilegalidade que se apura. Então, normalmente as pessoas são expostas nas redes sociais, normalmente recebem condenações antecipadas e na grande maioria das vezes, nenhuma dessas condenações antecipadas tem relação com o fato propriamente dito, aquilo que está sendo investigado e aquilo que se tem de prova, pelo menos do ponto de vista preliminar, o que a gente chama de indícios, não guardam relação com isso. Tá? Então, quando eu vejo uma operação midiática, a primeira coisa que eu faço é desconfiar, João. Eu desconfio. Eu desconfio por quê? Porque nós temos interesses por trás disso. Nós temos delegados de polícia civil, delegados de polícia federal, nós temos promotores, nós temos juízes, né? Nós temos policiais como um todo, militares, agentes públicos, né? Policiais civis, que cada um tem seus interesses, cada um tem a sua cultura, cada um tem o seu modo de abordar um determinado assunto, cada um pode querer também se apresentar à mídia, se apresentar à sociedade como a resolução de um determinado problema. E quando isso acontece, é onde mora o perigo. Tá? Não estou dizendo que esses agentes eles praticam ilegalidade. Não, eu estou dizendo que esses agentes podem cometer uma ilegalidade num excesso de acusação e aí é onde mora o perigo. Porque esse excesso de acusação, eu costumo dizer que é como se a gente subisse, João, num prédio aqui, um prédio famoso, 18 andares aqui no centro, né? Você sobe ali naquele 18 andares, pega um travesseiro de plumas, abre, sacode essas plumas e depois você pede desculpas. E diz assim, ô rapaz, foi sem querer, me desculpe. Mas e as plumas? Como é que eu vou fazer para recuperar essas plumas? Então, eu quando vejo essas operações midiáticas, eu dou um passo atrás, eu piso no freio, eu passo a ponderar um pouco mais, do ponto de vista de que pode estar havendo um excesso, né, por parte das instituições, pode estar havendo excesso por parte de um agente público em particular, né, pode haver interesses por trás disso tudo, né, e eu vou fazer um resgate, penso que bem peculiar, e já para trazer o debate sobre esquerda e direita, né, aquilo que a gente estava falando. Os interesses por trás da condenação de Lula, que residiam ali em Dallagnol e Moro, eram conhecidos à época? Não eram conhecidos. Depois, uns anos, teve uma operação que revelou a conversa. Revelou tudo. Então, naquele momento, no calor dos fatos, você não conseguia entender a existência, você não conseguia perceber a existência de sentimentos pessoais, né, ideologias próprias de uma corrente política que estava ali pairando num promotor, que estava ali pairando num juiz, que até que provasse o contrário, eram pessoas ilibadas, eram pessoas de condutas acima de qualquer suspeita. Então, diante das experiências, eu como advogado criminalista, na experiência que eu tenho carregando os processos que eu advogo e nas experiências que eu vejo a partir de operações midiáticas pelo Brasil inteiro, eu começo a colocar, como eu disse, um pé no freio. Um bode na sala. Um bode na sala. É um pouco isso. Então, assim, apenas para esse momento introdutório, para resumir,
eu prefiro desconfiar de toda essa pirotecnia que foi envolvido o nome de Ítalo Santos. É certo que a gente precisa investigar a forma como ele explorava essas meninas, se havia exploração mesmo, isso aí a gente acho que pode ficar um pouco mais para frente nesse debate. Tudo ainda é muito preliminar, mas eu ainda prefiro colocar tudo na mesa antes de fazer um juízo de valor.